A nossa primeira pauta é um pouco dolorida para todo mundo, ela é um pouco desesperadora, mas nós batemos um recorde, veja só. Pai dos pobres nos deu um recorde para a gente chamar de nosso. 3 trilhões em impostos em 2023. Bora trabalhar, porque 3 trilhões de reais não é pouco, não. Foi o pior nível de impostos do Brasil, foi o patamar mais alto que a gente já bateu na nossa história. Um governo de esquerda, ele sempre faz aquilo que faz um governo de esquerda. Não tem o que deveria fazer. Ele quer estabelecer um Estado inchado que cuide de todos, que sufoque o empreendedorismo, que sufoque o médio e o microempreendedorismo, crie exatamente uma casta de privilegiados, uma espécie de oligarquia, de uma meia dúzia de empresas que façam uma espécie de conluio com o governo, e o governo vai privilegiar e vai incentivar a economia dessas empresas, às vezes por meios lícitos, às vezes por meios ilícitos, como foi o caso da Odebrecht, na época do governo, que se transformou numa espécie de propinoduto de toda a corrupção lulopetista naquela época, foi o maior esquema de corrupção da história. Então, ele achata a capacidade do empreendedor, do padeiro, do leiteiro, do dono de boteco, cria uma série de impostos, aumenta os impostos de maneira escorchante, a fim de que o mercado de trabalho fique empobrecido, a fim de que ele, através do dinheiro desses impostos escorchantes, dê uma espécie de bolsa esmola permanente, crie um eleitorado permanente, fiel e cativo àquele governo, que não vai saber que quem alijou as possibilidades de crescimento econômico, crescimento intelectual daquela população foi esse próprio governo, e cria, exatamente dentro dessa pobreza assistida e permanente, um mercado eleitoral cativo e eterno. Todo governo de esquerda faz isso em qualquer lugar do mundo. E por que ele se reelege? Exatamente por fazer a chantagem. Olha, cuidado, o cara de direita, o cara liberal, vai tirar essa bolsa assistencialista. E aí você cria exatamente um rolo compressor contínuo e mefistofélico de indústria de voto. Agora, quando você tem um Estado liberal, por óbvio, e um Estado de direita, que exige um Estado mínimo, menor, que só cuide de questões como saúde, educação e segurança, e olhe lá, você cria exatamente a possibilidade do micro, médio empreendedor de criar mais empregos, gerar mais emprego, mais mercado de trabalho, gerar mais alavanca da economia, gerar mais negócios, ou seja, é o Estado não tutelando a nuca do cidadão. E aí o cidadão fica mais livre para crescer com incentivos do governo. Agora, o que faz o governo lulopetista, como todo bom governo de esquerda, como todo mau governo de esquerda, né? Ele tira imposto das pessoas, de todas as classes sociais, em especial dos mais pobres. Essa reforma tributária, somada a esse arcabouço fiscal, fazem com que o Brasil terá o maior imposto de renda do mundo. Isso não é exagero, o maior imposto de renda do mundo. Tira a grana deles para fazer o quê? Para aumentar a máquina pública. O que é a máquina pública do governo lulopetista, por exemplo? É criar Ministério dos Povos Indígenas. O que faz o Ministério dos Povos Indígenas? Nada. Absolutamente nada. A demarcação de terra já está lá. Eles querem fazer o marco temporal, querem tirar o marco temporal. É só isso. O que faz o Ministério da Igualdade Racial? Nada. E, às vezes, promove racismo. Como o caso da assessora lá da Aniele Franco lá, que falou que toda a população paulista é descendente de europeu safado. Ou seja, você paga, e paga caro, para alimentar 40 ministérios do governo Lula, para que a maioria não faça rigorosamente nada com seu dinheiro. Isso é regra fundamental de todo governo de esquerda. Eu volto a dizer, cobra muito para fazer pouco, para não fazer nada, para alimentar a companheirada, sindicalista, a político aliado, ou, na pior das hipóteses, e a pior das hipóteses foi regra aqui no Brasil também, nos primeiros 8 anos de governo Lula e nos 4 da Dilma também, faz corrupção também. Com seu dinheiro, ainda desvia dinheiro. Ou seja, é muito dinheiro para o Estado e quase nada para o micro e médio empreendedor. Mas quem gera emprego é o micro e médio empreendedor. Quem gera mercado, quem gera renda é o micro e médio empreendedor. Então, o governo de esquerda é sempre o mesmo esquema, meu caro. É 3 trilhões de reais para bolso de Estado, para bolso de ministro, para bolso de assessor de ministro, para bolso de, em última instância, deputado e senador corrupto.
Perfeito, Adriles. Muito bem lembrado a questão dos ministérios, né? Tanto isso é verdade que eles realmente querem aumentar a máquina pública para manter a população ali debaixo da mão pesada do Estado, que agora eles têm planos para abrir o Ministério do Empreendedorismo. Ou seja, o empreendedor já quer ser empreendedor para não ser tão dependente assim dessa burocracia estatal e vão fazer o Ministério do Empreendedorismo para sufocar ainda mais quem já tem que se virar por conta própria. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.